Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, todos. Que o Espírito Santo, e só Ele, e mais ninguém, o Espírito de Deus, venha fazê-los entender a sua palavra, a palavra de Deus, para que então você saiba o que deve e o que não deve fazer, para que então você saiba colher os bons frutos, os frutos da obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Veja só, nós falamos ontem e hoje eu gostaria até de continuar pensando, raciocinando com Deus. É, isso mesmo. Quando você, quando nós pegamos as Sagradas Escrituras e lemos, e meditamos, e pesamos, avaliamos, questionamos, nós temos o direito de questionar o que Deus quer fazer com a gente, o que Deus quer fazer da gente. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não gostam de raciocinar, preferem sentir, não querem raciocinar. Tem preguiça de raciocinar. São preguiçosos, não gostam de raciocinar. Então, as pessoas que não gostam de raciocinar, que não pensam, que não gostam de pensar e só sentir, essas pessoas estão fadadas ao fracasso. É isso aí. Elas estão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque Deus, olha só, minha amiga, meu amigo, Deus nos criou para pensar, para sentir, para viver e curtir aquilo que Ele nos tem oferecido. Então, Ele nos deu o Espírito para pensar. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando a gente pensa, medita na palavra de Deus, nós estamos mostrando para Deus que temos sede do Espírito dele, sede de conhecê-lo, sede de Deus. Isso responde aquelas pessoas que dizem assim: ô bispo, como é que eu posso ter sede? Existe a sede do corpo, que é natural, você ter sede. É uma coisa natural, que vem naturalmente. Você não força a barra para ter sede, é ou não é? Você tem sede porque o corpo precisa estar dando sinais que precisa beber água, está precisando de água. E por falar nisso, dá licença, eu tenho que beber um pouquinho aqui também. Com licença. Graças a Deus. Então, Deus nos deu Espírito para pensarmos, avaliarmos, para semearmos a boa semente na boa terra. Ele não nos deu Espírito para sentir, ele nos deu Espírito para pensar. Por isso, ele diz assim: vinde então e raciocinemos juntos. Quando uma pessoa tem sede de Deus, ela pega as Sagradas Escrituras, inclusive a Bíblia Sagrada Católica, não é?
Você gosta tanto do Papa, você gosta tanto da Igreja Católica, você é católica, você é católico, leia a Bíblia Católica, leia, não custa nada, né? E nós temos a Bíblia evangélica e vocês têm a Bíblia Católica. Então, a Bíblia evangélica tem exatamente aquilo que o povo hebreu deixou para nós. Deus na pessoa de Abraão, de Isaac, a história de Israel. A Bíblia Católica também tem a mesma história, só que ela está acrescentada de comentários, que não são comentários de Deus, são comentários dos homens, dos técnicos, dos teólogos. Na Bíblia nossa, na Igreja Universal, existe, na nossa Bíblia, tem os comentários meus. São pensamentos, é a expressão da minha fé. Não quer dizer que eu seja Deus, que está tudo certíssimo. Você deve conferir o que eu falo, o que eu penso, o que eu raciocino com aquilo que está escrito. A mesma coisa é você raciocinar de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras da Igreja Católica. E você avalia, pensa. O texto que nós temos aqui está lá na Igreja Católica também. Então você pode ler aí e avaliar direitinho. Olha só, presta atenção. Deus nos deu inteligência, que é o Espírito, a sabedoria, que é Espírito, para que nós pudéssemos raciocinar juntos com Ele. É isso. Ele fala aqui, Deus falando, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Quer dizer, o próprio Deus nos chama para sentarmos com Ele e raciocinarmos a sua santa palavra. É isso. Por isso Ele nos deu Espírito. E olha, presta atenção. Ele nos deu Espírito para que a gente possa tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, justas, de acordo com a sua vontade. Ele também nos deu o coração, que é a alma. O coração simboliza a alma. Ele nos deu a alma para que nós possamos ter a sensibilidade. Aí sim, no coração nós sentimos. Nós sentimos vontade disso, vontade daquilo. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, do coração, o coração é enganoso, é enganador. Deus nos deu um coração bom, perfeito. O coração de Adão e Eva era perfeito. Mas, mesmo sendo perfeito, eles desobedeceram ao Espírito, escolheram obedecer ao diabo. Consequentemente, a humanidade nasceu, cresceu na corrupção, no pecado. E ao invés de obedecer ao Espírito, à inteligência, ao raciocínio, seguiu aos caprichos do coração, que é desejoso, quer sentir. O coração só quer sentir, nada mais. O coração quer sentir. O coração não quer pensar. O coração não quer raciocinar. Por quê? Porque o coração foi feito para ter a sensibilidade de Deus. Deus também tem alma, tem sensibilidade. Mas Ele colocou em nós a alma, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Espírito, alma. Ele nos fez corpo também. Assim como a cabeça raciocina, o coração sente. E Deus queria e quer que nós sintamos o que Ele sente.
Por exemplo, você ama uma pessoa, você é apaixonada por essa pessoa. Então, a sua cabeça quer fazer o bem para essa pessoa. Mas a pessoa diz, não, eu não quero, não me interessa o que você tem para mim de bom. Eu quero fazer o que eu quero, o que o meu coração deseja. Então, você que ama aquela pessoa, fica frustrado, sofre, não é? E a Bíblia fala, ensina, mostra que aquele que ama sofre. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele diz que o amor é sofredor. Deus é sofredor, Deus é amor e é sofredor. E ele sofre. Por quê? Porque ele deu o filho dele para morrer pelos nossos pecados e nem todos nós cremos no filho dele. E aí, o que ele pode fazer? Ele sofre. Ele sofre. Porque as pessoas preferem dar ouvidos à voz do coração. Mas Deus também fala que o coração é enganoso, é mau, é cruel. O coração é desesperadamente cruel, porque ele engana, porque ele nasceu no pecado, ele é inclinado para o pecado. Jesus disse que do coração vem o adultério, do coração vem as injustiças, do coração vem os maus hábitos, do coração vem o roubo, do coração vem o desejo, a cobiça pelas coisas dos outros, a inveja. É isso mesmo. Do coração vem a inveja, nasce a inveja, a cobiça do que é dos outros. O coração é enganador, o coração quer sentir e quer ser alimentado, custe o que custar, por aquilo que sente. Mesmo que sinta uma coisa que aparentemente é boa para ele, mas é realmente mal, o coração quer. Então, o coração quer o seu marido, quer a sua mulher, o coração quer aquela pessoa que já é comprometida. Assim é o coração. Então, muitas pessoas, coitadas, sofrem. O coração é o responsável pela pedofilia, né, que existe tanto. O coração é que faz as pessoas terem sensações, mas sensações más. Por quê? Porque o coração é rebelde contra a cabeça. O coração é contra o raciocínio, a inteligência. O sentimento é contra a inteligência. Então, o coração quer porque quer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela não tem nada que satisfaça o coração dela, nada. Para ela, o mundo é cinza, não tem cor, não existe alegria, não há paz, não há nada. É uma pessoa morta-viva. Por quê? Porque o coração já ficou cansado de ter sensações e não se satisfazer, não ficar satisfeito, porque o coração é insaciável. O coração é insaciável, o que quer dizer? Você pode atender todos os caprichos do seu coração, ainda assim ele vai ficar faminto, desejoso. O coração é rebelde. Por isso que o próprio Deus diz que o coração é enganador, é enganoso e cruel. Com licença. Então, Deus nos deu espírito, a cabeça, a inteligência. Deus nos deu um coração que é a alma que sente todas as sensações,
boas e más, e nos deu um corpo. O corpo é o reflexo, ou reflete o que está na alma. Quando a pessoa sente dor, ela sente dor, aquela dor é a alma que sente a dor. Mas onde? No corpo. Quando a pessoa sente vontade de comer, então é a alma que quer comer através do nosso corpo. Então, o que acontece? As pessoas têm espírito, primeiro o espírito, que é a cabeça, depois o coração, que é a alma, e depois o corpo. Deus nos deu um corpo para estar sujeito ao ambiente que nós vivemos, que é a terra. Por isso ele criou o corpo do pó da terra. Então, nós temos um corpo para vivermos aqui na terra. Quando nós passamos para a eternidade, quando nós morremos, então o corpo morre, o corpo se desfaz. O espírito, a inteligência, a sabedoria, volta para Deus, porque ele é de Deus. Deus empresta a sua inteligência, sabedoria, para que o ser humano venha criar um mundo que seja confortável para o corpo. Então, Deus nos dá a inteligência para criar aviões, computadores, internet, e etc, e até a inteligência artificial. Toda essa inteligência Deus empresta para a gente. Quando o corpo morre, então o corpo se desfaz, a sabedoria, a inteligência que Deus emprestou, que é dele, volta para ele. Mas a alma, minha amiga e meu amigo, a alma, o coração, em outras palavras, quem decide a eternidade da alma é a própria pessoa. Por exemplo, Adão e Eva eram perfeitos, tinham um coração perfeito, uma inteligência perfeita, um corpo perfeito. Mas mesmo assim foram iludidos, enganados pelo coração. O diabo soprou o pensamento e esse pensamento suscitou o desejo de fazer aquilo que desagradava a Deus, de desobediência a Deus, o desejo de se rebelar. E isso aconteceu no coração. Pronto. A partir dali, a humanidade cresceu, desenvolveu dentro desse contexto, querendo satisfazer os desejos, as cobiças do coração. Graças a Deus. Olha, a internet aqui onde eu estou não está muito boa, então de repente para, mas vamos continuar. Ir com Deus ou no inferno, somos nós que decidimos na cabeça. Se a nossa cabeça raciocina de acordo com Deus, está aqui, quando nós raciocinamos com Deus, ele dá duas opções. No raciocínio, ele diz assim, olha só, se quiserdes, e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então ele dá duas opções. Ele dá a opção para a gente viver uma vida digna nesta terra, uma vida de paz, uma vida abundante, espiritualmente, é uma vida com Deus, cheia do Espírito Santo, ou
uma vida de sofrimento, de derrota, de fracasso e de dor. Então nós decidimos aqui neste mundo o destino final da nossa alma, porque cada alma pertence à pessoa, cada um decide por si só. Jesus veio, deu literalmente, entregou a sua vida, a sua alma, entregou a sua alma para resgatar a nossa. Então, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse tem a sua alma salva pelo Senhor Jesus. Mas quem rejeita o Senhor Jesus como primeiro Senhor da sua vida, então esse rejeita o próprio Deus, o Pai que o enviou. Então, esse será devorado pela espada, quer dizer, pelas guerras, pelos conflitos, pelas confusões, pelas paixões. Deus nos deu a fé inteligente, e nos deu a condição da fé emotiva, a fé sensacionalista, a fé apaixonada. Então você tem que decidir entre a fé da razão, da palavra de Deus, ou a fé do coração. Quando a pessoa tem uma fé no coração, ela é apaixonada, ela se apaixona por qualquer coisa. Por isso casa e descasa, casa outra vez e descasa. Por isso que as pessoas matam, roubam, fazem o inferno. Por quê? Porque dão vazão à fé do coração, à fé apaixonada. Não é o caso, por exemplo, aquele pai que pegou a criança, uma criança de 4 aninhos, e só para se vingar da mulher dele, jogou a criança da ponte e matou a criança. A crueldade, o cúmulo da crueldade. Por quê? Porque o seu coração estava apaixonado. O seu coração estava doente de paixão pela mulher. E querendo feri-la, matou a criatura mais querida daquela senhora, daquela mulher, que foi o seu filho de 4 anos de idade. Então, o coração faz as pessoas fazerem coisas erradas. E, obviamente, vão colher os frutos desses erros. Agora ele está na prisão. Na prisão ele vai sofrer as consequências. Quer dizer, colhendo os frutos, são devorados. Essas pessoas assim são devoradas pela espada, quer dizer, colhendo os frutos dos seus erros, das suas paixões, dos seus corações, das suas almas. Mas quando nós sentamos, isso é que eu gosto, quando nós sentamos com Deus, e quando você senta para ler e meditar na palavra de Deus, você está sentado junto com Deus. Ele vai ensinar você. O Espírito Santo ensina a sua palavra porque ele tem interesse em nos salvar. Ele tem interesse em salvar você. Ele tem interesse em fazer morada em você, para que você venha dar frutos que venham santificar o nome dele aqui na terra. Porque lá no céu, o nome dele já é santificado, é santo dos santos, ele é santo dos santos. Mas aqui na terra não. Aqui na terra, poucos têm santificado o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. As pessoas preferem santificar Maria, preferem santificar o padre, preferem santificar o pastor, o bispo, preferem santificar a igreja, a religião. É isso mesmo, infelizmente é isso, porque tem uma fé apaixonada, uma fé do coração, que não é uma fé inteligente. Mas quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ela coloca Jesus como o Senhor, o condutor, o governador, o rei, o Senhor da sua alma. E aí a sua alma se torna humilde, porque sabe que tem segurança nele,
Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, o governo do reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, dá licença. Aqui, em Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus fala, vinde então e raciocinemos juntos. Vamos raciocinar, vamos pensar juntos. Deus convidando você para pensar junto com Ele. Se você tem sede de Deus, se você tem sede do Espírito Santo, então você pega a Bíblia e raciocina, pensa, leia a Bíblia por si só, procure ver, oh meu Deus, eu não entendo isso aqui, me explica isso aqui. O bispo falou isso, o padre falou aquilo, o pastor falou aquilo outro, mas eu estou em dúvida, me ajude, diga para mim, o Senhor mesmo, o que isso significa. Isso é raciocinar junto com Deus. Está entendendo, minha amiga e meu amigo? Você está compreendendo? Quando você toma a Bíblia e começa a pensar os pensamentos de Deus, pesar os pensamentos de Deus, porque Deus fala assim, raciocinemos juntos. E aí ele diz, olha, se vocês quiserem e me obedecerem, vocês vão comer o melhor desta terra, porque eu vou dar direção para vocês. Você não vai precisar de sorte, não. Você só vai precisar de obedecer a minha palavra. Você vai arrebentar. Você vai ser abençoado aí na terra. Agora, se recusar as minhas palavras, então vocês vão ser rebeldes e, consequentemente, vão ser devorados pela terra, vão ser devorados pela espada, vão ser devorados pelas ganâncias, pelas concupiscências, pelos males que trazem, que estão dentro do seu coração enganador. Você que escolhe. O que você quer? O que você quer? Um dia, eu li a palavra de Deus. E a palavra de Deus abriu os meus olhos para entender qual era e é o projeto de Deus para o ser humano, inclusive para mim. Aí, sabe, eu comecei a ler os salmos, eu li o primeiro salmo que eu li. Vale a pena até eu lembrar aqui para vocês o salmo número 1, o salmo 1, que diz assim, olha só que maravilha, minha amiga e meu amigo. Leia lá o salmo também na sua Bíblia católica aí. Leia comigo. Diz assim, bem-aventurado, quer dizer feliz, bem-aventurado, você concorda comigo? Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem, e aí está incluída a mulher, todos, jovens, velhos, todos estão incluídos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos pecadores, no conselho das pessoas que andam de acordo com os seus corações. Entendeu? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que preferem ouvir a voz do coração. Então, quem anda no conselho dos que ouvem a voz do coração e atendem à voz do coração e fazem tudo que o coração quer, então, esses são ímpios. Então, fuja dessas pessoas. Não ande de acordo com elas, porque a internet está apinhada, está cheia de coisa que não presta. Tem coisa boa, mas, normalmente, as coisas más são mais divulgadas e as pessoas querem sentir, querem sensações, então dão atenção, dão ouvidos à voz do coração. Então não ande
de acordo com o conselho dos ímpios, conselhos da internet. Nem, olha só, bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem, que debocham da fé das outras pessoas. Essa é a realidade. Então, quem é sensato, obedece essa palavra. É feliz, é bem-aventurado, porque não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, na roda dos que estão bebendo, se embriagando, usando drogas, fazendo tudo que não presta. Não fuja dessa gente. Antes, este homem bem-aventurado tem o seu prazer em quê? Na lei do Senhor. O prazer do homem sensato, o homem feliz, e a Bíblia fala homem no sentido geral, o ser humano. Ele fala, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei de Deus, quer dizer, na palavra de Deus. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. É muito legal isso, muito forte isso. Pois esse homem, essa mulher, essa criatura que medita na lei do Senhor, seja de dia, seja de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Dá o seu fruto no seu tempo. Porque há tempo para plantar, há tempo para semear, há tempo para arar a terra, há tempo para semear e há tempo para colher o que se for o fruto da semente. Pois a pessoa bem-aventurada que medita na lei de Deus, na palavra de Deus, ela é como a árvore plantada junto das águas. Olha só que maravilha. A qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Porque anda de acordo com a palavra de Deus. Medita e age de acordo com inteligência, com a sabedoria da palavra de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo, se você quer ter uma formação intelectual, se você quer uma profissão que lhe dê uma vida melhor, de qualidade, você entra numa faculdade, você tem que estudar. Se você quiser ser advogado, médico, dentista, engenheiro, professor, o que você quer fazer na sua vida, quer ser um profissional que vai usar da sua inteligência para ajudar os outros, você tem que aprender na faculdade, na universidade. Pois bem, você que diz assim, bispo, eu não tive chance, eu não tenho chance de entrar na faculdade, porque eu não tive dinheiro, eu também não tive condições. Eu entrei em faculdades, eu entrei em 3 faculdades, mas eu não tive condições de continuar. Não tive. Fui até o 2º ano. Por quê? Porque eu não tinha ninguém que me desse apoio, não tinha parente que pudesse me ajudar e me sustentar minha casa, não. Eu tive que parar de estudar, ou eu atendia a necessidade da minha família, eu era casado, de novo, ou eu estudava. Das duas, uma. O que eu ia fazer? Eu deixei o estudo para lá porque a barriga não espera, né? A fome não espera. Então eu tive que trabalhar. Eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava à noite, eu trabalhava o dia inteiro para trazer o pão nosso de cada dia para casa.
Mas quando eu encontrei essa palavra, então Deus abriu o meu entendimento. Eu não passei, não fiz o curso completo, não terminei o curso que eu estava fazendo. Mas eu aprendi com Deus. Eu aprendi com Deus a plantar, a semear a palavra de vida. E eu apliquei a sua palavra na minha vida. E então Deus me fez colher os frutos da obediência à sua palavra. Então, eu posso falar para você, quer você goste ou não, mas você há de convir o seguinte: eu sou uma árvore plantada junto às águas tranquilas, e há frutos na minha vida para toda a eternidade. Por quê? Porque eu tenho e terei sempre prazer na lei do Senhor e medito nela. Por exemplo, agora mesmo nós estamos meditando na palavra de Deus. Quando Deus diz: vinde, então, e raciocinemos juntos. Aleluia. Eu sinto gozo na alma, eu sinto gozo no meu coração, eu sinto uma alegria muito grande poder transferir isso para você, minha amiga. Porque o que Deus me tem dado, eu quero que você tenha. Eu quero que Ele tenha, que Ele dê mais para você do que para mim. Porque eu estou satisfeito. Eu quero que você tenha o que Ele me tem dado. Mas eu não posso obrigá-lo a ter prazer na lei do Senhor e meditar na palavra dele. Nem Deus pode fazer isso. Ele deixa ao critério de cada um. É a nossa vontade. Adão e Eva eram perfeitos, tinham o coração perfeito, mas Deus se deixou, ou melhor, permitiu que eles escolhessem o seu próprio caminho. Eles escolheram. E a conclusão, você já sabe. Eles foram expulsos da presença de Deus. Pois é, Deus fala: vinde e meditemos juntos. Olha, se você ouvir a minha palavra, obedecer, comereis o melhor desta terra. Se você ouve minha palavra e não obedece, você vai colher os frutos maus. Você vai colher a morte pela espada, o sofrimento, a dor. Porque eu quero o melhor para vocês, mas vocês é que têm que escolher. É assim que nós fizemos. Quando os nossos filhos nasceram, nós os ensinamos o caminho de Deus. Então, agora, eles que têm que escolher. Eu não posso impor a eles a minha vontade. Eles têm que ter a vontade própria. Você também. Você tem filho? Você não pode impor aos seus filhos a sua vontade. É ou não é? Você quer, você dá o melhor para eles, mas eles não querem. Eles querem seguir a voz do coração deles. Então, o que você pode fazer? Nada. Mas quando esse filho ou essa filha senta com você e pergunta: mamãe, papai, diga o que eu devo fazer na vida. Me ajuda aí. Eu não sei o que fazer. Eu estou na minha idade que tenho que escolher. Estou numa idade que eu tenho que escolher a profissão. E eu não sei. Eu não sei se eu faço engenharia, medicina, isso e aquilo. Então, o seu pai ou sua mãe, que tem experiência, vai dizer: minha filha, você vai seguir isso aqui, olha, presta atenção. Aí você vai dar o conselho que você achar melhor. E o conselho dos mais velhos são mais sábios do que os conselhos dos jovens, dos outros jovens como você. Então, você deve dar ouvido à voz do seu pai, da sua mãe. Bem, dá licença. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus trata cada um de nós. Se nós tivermos ouvidos para ouvir a sua voz, atender os seus conselhos,
como ele diz, olha, raciocinemos, vamos pensar aqui. Meu filho, senta aqui no meu colo. Vai cá, meu filho, minha filha, senta aqui. Olha só, preste atenção. Preste atenção. Se você me ouvir, me obedecer, você vai colher o melhor, você vai comer o melhor desta terra. Agora, se você me ouve, mas não quer obedecer, você vai colher espada, você vai colher morte, você vai colher sofrimento, dor. Eu não posso impor você a minha vontade. O que você quer fazer da sua vida? Entendeu? Essa é a pergunta. O que você quer fazer da sua vida? Deus está falando claramente. Senta aqui comigo, senta no meu colo. E ele fala para você, jovem, velho, criança, para todos. Ele fala, olha, se você ouvir a minha voz e obedecer, você vai colher o melhor desta terra. Você vai ter uma família, você vai ter paz, você vai ser uma pessoa bem-aventurada, feliz. Você será como essa árvore plantada junto às águas tranquilas e vai ter os seus frutos no momento certo. Isso é o que eu garanto a você, é a minha palavra. Agora, se você desobedecer, você vai colher os frutos da desobediência, da rebeldia. Não sou eu que vou punir você, não. Você sabia disso, minha amiga? Deus não pune ninguém, não. Ele não faz, pecou contra mim? Vou castigá-lo. Não. O simples fato de você desobedecer a palavra dele, já vai você obedecer a palavra do diabo. E, consequentemente, o diabo vai lhe dar o que ele tem para dar, que é o inferno, que é a dor, que é o sofrimento. Ele diz assim, você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Casamento, filhos, família, enfim. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O vento da moinha faz espalhar a semente. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quer dizer, vai haver separação entre os justos e os injustos, entre os ímpios e os justos. Vai haver separação. Por quê? Porque o Senhor, está aqui escrito, conhece o caminho dos justos, é o caminho da obediência. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. E ele não pode fazer nada. Ele sofre. Ele sofre. Como você, mãe, como você, pai, como você, esposa, como você, marido, que sofre. Sofre porque você desobedeceu ou tem desobedecido a palavra de Deus, como seus filhos têm desobedecido aos conselhos seus. Não é verdade? Pense nisso, minha amiga. Sente, sinta-se na presença de Deus aí onde você está. Ou sente-se no colo de Deus. Ouça essa meditação, raciocine com ele, porque ele diz, então, raciocinemos juntos. Raciocine com Deus. Pegue a sua Bíblia e leia. E Deus vai falar através dela com você. Foi isso que aconteceu comigo. E por isso nós estamos aqui levando às pessoas o que Deus nos tem dado. Deus abençoe a todos. Eu me estendi um pouquinho mais hoje, porque hoje é meio feriado, né? Amanhã é feriado, enfim, sabe como é que é. Então, que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo venha ensiná-lo como ele nos tem ensinado. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.